Deixa eu me arrumar aqui. Boa noite para você que está entrando aqui na nossa live, na sala de imprensa. Vai torcendo aí por nós, vai orando e vai intercedendo, porque muito em breve as tratativas é para que nós possamos estar no estúdio, devidamente instalados e confortáveis, né? Nós já temos aí algumas negociações para que o Sala de Imprensa se torne um programa e seja hospedado aí no canal do YouTube, inclusive numa emissora de rádio. Enquanto as coisas não acontecem, nós vamos por aqui. O importante é comunicar, né? E o Cidade em Foco, ele vem trazendo aí algumas alternativas, alguns conteúdos, porque informação tem, gente. Informação tem, muita informação que vai desde polícia, cidade, educação, entretenimento, tem muita coisa pra gente. Tanto é que hoje nós estamos com podcast, no caso videocast, lá no Spotify. Eu ainda não coloquei ele na versão do podcast, porque eu tô com um probleminha de equipamento. Mas a ideia é hospedar em outras plataformas, só na versão MP3. O Spotify, ele abriu agora essa oportunidade de você também postar vídeos, material em vídeo. Então, nós estamos no Spotify com o videocast Cidade em Foco. Em breve, estaremos na versão tradicional do podcast em outros aplicativos, em outras redes sociais, em outros canais. Estamos com um portal de notícias em texto, Cidade em Foco RR, www.cidadeemfocorr.com.br, e também temos no Kawai, lá nós destacamos sempre as matérias de polícia. Deixa eu só aqui falar aqui com o meu convidado. Lá a gente hospeda sempre as matérias de polícia, né? E aí, o que acontece? Deixa eu ver o que mais. Na página do Facebook, Cidade em Foco RR, você vai encontrar feeds com links, né? Às vezes a pessoa, ela não quer parar para pesquisar no Google, então ela prefere só pegar ali o link rapidinho, e as notícias locais, que é o que a gente prioriza muito, você vai encontrar vários links lá na nossa página do Facebook, Cidade em Foco RR. Deixa eu ver aqui o que tem mais pra gente informar para você. No Instagram, nós temos nos stories, né? Os links que te jogam para dentro do portal. No feed, a gente sempre coloca aqui a questão do pautas em vídeo, colocamos as matérias em texto, colocamos as nossas lives da sala de imprensa toda terça-feira, e que em breve, se Deus quiser. Assim, como se trata, a gente trabalha muito a questão política, que eu amo muito discutir política, tendo algumas limitações, tem que ser tudo muito bem para não usar constantemente. Alô, Terra. Alô, Terra. Oi, Você tá me vendo? tô sim. Tudo bom, Maria Ângela? Tudo bem, eu não tô lhe vendo. Poxa, vai ficar igual da Eita. outra vez. Da outra vez também fiquei conversando com a Lei, mas Aqui eu estamos juntos. tô conseguindo te ver perfeitamente e te ouvir também. Legal. Deixa eu ver o que eu tô fazendo aqui. Essa aqui tá certo. Não, vamos colocar aqui de novo aqui esse ok. Aqui pra mim tá ok também, mas eu não tô lhe vendo. Enfim, tá me vendo bem, não tá? Tô conseguindo ver direitinho. Bom, enquanto chegam aí os seus companheiros de caminhada, os seus seguidores, agora eu tô vendo pelo notebook ali. De vez em quando eu vou olhar ali para te ver no notebook. Bom, eu queria saber, sem muitas delongas, que eu já falei aqui, já vendi meu peixe, no finalzinho que eu vou pedir aqui para ganhar uns seguidores, né? Arrastar aí um pouco do seu povo. Eu quero primeiro saber aqui nesse papo informal como é que o senhor quer ser tratado. Professor, vereador, Tiago, como é que eu lhe chamo? Pode chamar Tiago. Tiago, muito bem.
Eu estava vendo, Tiago, aqui algumas informações. Eu sou muito assim curiosa, então eu não estudo muito os meus entrevistados no decorrer da semana. Você viu que eu quase não perguntei nada, né? Sim. Trabalhando suas redes sociais, olhei hoje o nosso card e em cima da postagem do seu card me bateu assim uma ideia de fazer o ranking dos meus convidados, né? Já passou por aqui a Carol, já passou o Ítalo, que é assim, é um dos vereadores que mais utiliza das redes sociais. E eu queria te dizer que eu me surpreendi com a quantidade de pessoas que curtiram, que compartilharam, que comentaram nesse teu card. Eu disse, menina, eu vou fazer um ranking para ter o primeiro, segundo e terceiro colocado dos queridinhos da internet. Bombou demais, viu? Parabéns. Tá me ouvindo? Oi, vereador Tiago. Tá conseguindo me ouvir? Oi, 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 oi. Agora, Oi? agora Acho sim. que eu estava mandando aqui o convite para meus grupos. Então, Maria Ângela, a internet me ajudou bastante, né? A internet, no início da minha carreira, sou um bovistense, estudei no JEC, estudei na escola técnica, me formei ali em fisioterapia com a Bolsa do FIES, né? E no início da minha carreira de docente, consegui meu primeiro emprego foi justamente personal trainer, mas eu consegui ser professor logo no ano seguinte, né? Então, essa minha carreira de docente, venho viajar no Brasil inteiro para dar aula de pós-graduação de UTI. Então, eu tinha muitos seguidores, assim, em cada cidade que eu ia, cada turma que eu dava aula, as pessoas me seguiam. E me abriu muito assim, o Instagram, as pessoas me seguindo, aumentou muito, assim, sabe? Mas era porque eu tinha conteúdos didáticos. Tanto que Pois é, eu fiquei assim, eu fiquei pensando, eu disse, mas eu já estava curiosa, porque assim, eu vi que eu estou um pouco defasada nesse quesito político. Eu digo que eu gosto muito, mas eu me surpreendi quando eu fui buscar, fui fazer uma pesquisa aqui no Google sobre Tiago Reis, né? Boa Vistense, um homem de família, casado, sim, servidor público, até então onde eu vi aqui do HGR, né? e da Na, Universidade de São Paulo. aí, professor, fisioterapeuta, né? É, Deixa eu ver aqui. Fisioterapeuta. formação. Já foi candidato, foi suplente como deputado federal, é suplente, né, ainda? Aham. E aí eu fiquei pensando, disse, gente, como eu tô atrasada com as coisas, viu? Porque, olha, justiça seja feita e eu não posso mentir aqui, viu, professor? Vou lhe chamar de professor que eu gosto tanto dessa profissão. Eu fiquei impressionada com o seu currículo político. Vejo algumas fotos suas do seu relacionamento com o pessoal da base dos deputados estaduais, também muito bem relacionado, muito bem quisto. Seus discursos muito assim firmes na Câmara dos Vereadores para um vereador de primeiro mandato. E aí foi o que me chamou a atenção. E eu trouxe aqui uma fala sua do seu Instagram que diz assim, numa das primeiras postagens como vereador: sempre estarei na tribuna em defesa do servidor público de carreira. Serei a voz de mais de 9.000 servidores e de suas famílias que sustentam com dedicação e compromisso o funcionamento da nossa cidade. Lutarei incansavelmente e usarei a tribuna quantas vezes forem necessárias até que o prefeito retire da Câmara o projeto de lei que é o tão polêmico Pré-100, que ataca direitos históricos dos nossos servidores. Primeiro, lhe parabenizar pela sua coragem e ousadia, né? Como vereador que está iniciando aí, pelo menos com o mandato nas mãos, a sua carreira efetivamente política. E já vem mostrando para o que veio, né? De onde vem toda essa garra, essa determinação? É de um Tiago que vem clamando por justiça pelo povo, por uma política mais séria, ou um servidor que conhece muito bem os bastidores do serviço público e quer ajudar a melhorar, deixando a sua marca nessa área? As duas
coisas e mais uma, Mariângela. Eu sempre, na minha vida, assim, sou de família humilde, mas meu pai só tem ensino fundamental e minha mãe ensino médio, mas nunca me deixaram faltar nada, principalmente estudo, né? Podia até deixar de pagar conta de luz, mas estudo não. E eu te falo que até os 35 anos de idade, eu nunca tinha pensado em política. Eu sempre quis, por exemplo, eu vou me formar para ter uma vida melhor. Assim, eu tenho que me especializar para subir um degrau e ter um salário melhor. Eu vou fazer um mestrado porque eu quero ser professor e eu sei que esse é o caminho. E aí fiz um mestrado na UNB em Brasília. E aí depois surgiu a oportunidade de fazer outro mestrado na USP em São Paulo. Eu fui fazer mestrado na USP em São Paulo em Fenomenologia. E aí voltei para minha cidade, comecei a dar aula, trabalhar nos meus concursos. E surgiu a oportunidade depois, lá com 28 anos, que eu comecei a dar aula com 21, de fazer o doutorado, terminar o doutorado. Então, eu sempre foquei muito na minha carreira, sabe? E aí, quando eu terminei o doutorado, basicamente eu fui o primeiro fisioterapeuta formado pela vista que tinha doutorado, fui o segundo do estado, o primeiro foi o professor geral, que veio de fora, que é o reitor da Universidade Federal hoje, que foi meu professor, e qual eu tive muito exemplo dele, né, me inspirei muito nele. E aí chegou uma hora, Maria Ângela, que as pessoas da minha classe falaram assim, caramba, Thiago, você chegou no patamar que a gente tem da nossa classe, então você tem que ser presente no sindicato, porque o nosso sindicato não funciona. Eu falei assim, mas sindicato realmente não funciona. E você já foi professor de todo mundo, você é espelho, você é doutor, então nada mais justo que ser você. E aí eu até aceitei na época, e a gente conseguiu ser candidato ali com 90% das aprovações, né? E aí, a partir dali, foi que eu fui ter contato com política, porque até então eu nunca nem tinha me ligado para política, Maria Ângela. A partir do momento que eu comecei a juntar com os presidentes sindicais da medicina e da enfermagem, e a gente começou a barganhar o aumento de salário do CCR no gabinete dos deputados. Até um belo dia, Maria Ângela, eu te conto até hoje, acontece muito na campanha. Cheguei no gabinete de um certo deputado, né, para pedir para aumentar o salário dos servidores todos da saúde, juntamente com a comissão. E sabe quando você olha para a pessoa e a pessoa não sabe o que é o mais um? Você está falando de, olha, eu tenho que aumentar o salário por conta disso, 1% disso, sei o quê, 2% ao ano, então dá 3%. E aí a pessoa balançando a caneta como se não tivesse nem aí e sem entender de verdade. Tá bom. E aí eu botei a responsabilidade para mim mesmo e falei assim, poxa, eu tenho todo o meu estudo, meu doutorado, eu tenho que pedir favor para um político para aumentar o meu salário dos servidores. Tem alguma coisa errada. Assim, quando eu decidi entrar na política, fui com o doutor Haroldo, da Catedral, que me deu no primeiro emprego de professor com 21 anos. E falou assim, doutor Haroldo, eu queria ser político. Mas por que, professor? O senhor é muito bem sucedido, o senhor é o nosso professor aqui que tem doutorado, já formado na casa. Por que o senhor quer ir para a política? Ele falou assim, isso porque é a história para ele. Ele falou assim, não, mas a culpa é sua. Aí eu falei assim, minha? A culpa é sua, sabe por quê? Porque quando pessoas boas como o senhor se omitem na política, o senhor deixa pessoas maus, que nem o senhor teve lá o relato, ocuparem o cargo. E aí foi quando, em 2020, eu decidi vir como candidato a vereador na época. Fiquei como suplente ali do Vavá e da Juliana Garcia. Basicamente, naquela época eu não sabia o que era política, meus amigos não sabiam o que era política. Eu peguei meus dois melhores amigos dentro do carro e começamos de volta. Fizemos ali 980 votos, ficamos 80 votos atrás da segunda colocada. E a gente viu que tinha uma diferença ali, olha, sem gastar dinheiro nenhum, Maria, sem gastar dinheiro basicamente nenhum. Quando eu fizer assim, é pausa, porque o meu retorno é o notebook, eu não estou te vendo mesmo, não sei o que aconteceu. Mas eu queria essa pausa para justamente fazer o meu abre aspas, que me chamou a atenção, foi exatamente isso. Eu não sabia quem era o seu suplente. Mas agora, vendo o número 2, a número 2 a gente sabe que tem, inclusive, influência porque é sobrinha do atual governador do estado de Roraima. E o número 1, ele tem uma trajetória na área cultural, né, que é o Vavá do Tianguá, não é? Que tem aí um trabalho belíssimo em relação à questão do folclore, da cultura da nossa cidade, do nosso estado. E já tinha uma trajetória, eu acompanho ali o Vavá por conta da mãe dele, da Dicinha, do falecido pai. Então, eles já tinham uma história de muito tempo, então tinham muitos seguidores, muitos simpatizantes, a própria comunidade. Não necessariamente ele precisaria tanto do dinheiro. Já a segunda aí, precisaria do dinheiro. E aí é que entra você com o X da questão, porque eu fiquei impressionada e fico com a quantidade de votos, Thiago. E assim, eu estou realmente muito impressionada e concordo com o doutor Haroldo Catedral quando ele diz que
realmente, muitas das coisas hoje, elas chegaram ao ponto que chegou, porque pessoas não preparadas, e a gente fala de currículo, acabaram ganhando e chegando aos mandatos por conta de questões financeiras e totalmente despreparados. Porque, para quem não entende os bastidores da política, a burocracia é algo assim extremamente absurdo. São muitos entraves. As pessoas não têm noção. Hoje mesmo eu estava vendo uma planilha, eu não vou dizer se é do órgão municipal ou estadual, porque não é o caso aqui, mas a quantidade de recurso que volta por falta de projetos, por falta de emendas que não são aplicadas, soluções que a gente teria para resolver de uma maneira mais rápida e efetiva, mas não se consegue porque não se tem ali pessoas altamente preparadas, gabaritadas, que possam realmente discutir, ganhar o seu dinheiro como político, que isso é fato, é realidade. Você eleito sem nem tomar posse, você já se torna uma pessoa afortunada porque as portas se abrem, né? Isso é fato. Mas daria muito bem para conciliar os currículos que se tem com uma carreira política sólida e favorável à população. Então, por muito tempo, Roraima viu e acompanhou isso, e eu deposito parte do nosso retrocesso como Estado por conta, sim, de vícios. Tanto é que nós fomos por muito tempo chamados de sistema de colonialismo, né? Se falava muito sobre isso, que não se queria que Roraima avançasse com cursos, com concursos, com faculdades, com universidades, para que a população não chegasse a um patamar de conhecimento que tem hoje. E se a gente parar para observar o currículo dessa nova geração de políticos, e aí você entra nela, são pessoas que têm propriedade no que falam, né? Inclusive com um português muito melhor, com discursos realmente com início, meio e fim, com propostas de lei que são constitucionais, não são meramente papéis para fazer números, mas são projetos de lei com pé e cabeça. Então, assim, possa ser, eu acho que eu não estou enganada, pelo seu currículo, pelos seus pares, de que o resultado de você estar hoje onde está e pela quantidade de votos, desde quando vinha como suplente, é realmente porque a população ela almeja isso. Uma classe política tomada por conhecimento e formação, né? Conhecimento de causa, conhecimento curricular, né? Termos secretários que realmente sejam da pasta da saúde, que entendam de saúde, pessoal da área de educação que estejam à frente das pastas de educação e por aí vai, para que a gente possa avançar realmente com essas políticas públicas mais efetivas, para não ter aí justamente os embates que hoje a Câmara vê, que é essa situação do Precem, né? Quantos erros grotescos e absurdos que foram apontados nesse Precem, e foi preciso os servidores pararem, se debruçar, pagar corpo jurídico para poder contradizer algo que o município queria, por fim da força, empurrar a goela abaixo da sociedade. E empurrar, hoje é muito fácil ter o discurso deles de o município está ouvindo os servidores, mas se não fosse a pressão que foi feita dos sindicatos, as denúncias que foram feitas dentro da Câmara, o município tinha empurrado goela abaixo, mesmo o projeto chegou para ser empurrado goela abaixo, só não aconteceu por 3 motivos. Um, que os sindicatos sinalizaram greve. 2, porque vereadores da oposição também denunciaram em cima de plenário, no plenário da Câmara. E 3, porque o presidente Genilson, e fala aqui para a senhora que foi muito esperto, até porque como a gente está entrando, está vendo como tudo acontece, segurou o projeto e não palpou na plenário da Câmara. Porque senão ele tinha sido aprovado, uma vez que o Executivo tem maior base dos vereadores. Aí é muito fácil, depois de tudo isso que aconteceu, em mais ou menos 50 dias hoje, falar, a prefeitura voltou atrás, nem voltou atrás, a prefeitura está ouvindo os servidores, como se fosse uma vontade única exclusiva deles, mas graças a Deus, pelo menos agora, estão ouvindo os sindicatos e estão tentando, porque por contato com eles também, a construir ali a 4 mãos, mas ainda está difícil, sabe? Mas é que você falou, Mariângela, quando a gente fez uma campanha sem dinheiro, com pessoas que nunca tinham trabalhado em política nenhuma, que eram meus amigos que estão comigo jogando bola, quando tem que ir para o sítio trabalhar, a gente vai.
Vamos entrar no carro de voto, fazer do jeito que a gente acha que sabe fazer. E conseguindo quase 1.000 votos, foi quando a gente viu que tinha uma coisa diferente. Né? E aí a gente não poderia perder esse feeling ali de quase 1.000 votos das pessoas que acreditavam de fato. Eu disse, poxa, eu perdi, fiquei triste, fiquei muito triste. Até porque foi mínima a diferença, na verdade, naquela época, Maria Angela, ninguém nem imaginava que a gente ia fazer 1.000 votos. Pensava assim, isso aí é mais um lá para fazer 100 votos no rabo da fila, para fazer coeficiente. Deixa eu te perguntar, é porque eu estou realmente assim, bem curiosa e quero muito saber, inclusive, como é que é a sua linha de atuação. Já já a gente vai chegar nos bastidores do vereador hoje. Porque, assim, no caso, para deputado federal, você no mínimo tem que ir fazer uma visita no interior do estado, nem que seja aqui no Canadá, que é vizinho nosso, bem pertinho, praticamente um bairro da capital. Como é que foi a tua campanha para deputado federal, que você saiu suplente ainda, né? Você lembra a votação daquela campanha? A gente saiu de 2.300 votos. A gente saiu de 980 e subiu para 2.300 votos. Como federal, aí eu já tive recurso do fundo partidário. Porém, entre os 8 candidatos no partido aí, eu acho que eu fui o penúltimo que recebeu menos dinheiro. Né? Então, na hierarquia do partido ali, tinham ainda 6 candidatos na nossa frente que receberam bem mais dinheiro. Mas que a gente continuou fazendo a campanha do mesmo assim. Na primeira já não tinha dinheiro, na segunda a gente recebeu ali no fundo partidário. Mas é isso, nos conta como é que foi isso, porque assim, você estava ali com os caciques da política, os que estavam fora de mandato, como Luciano Castro, tentando voltar, inclusive dono de partido. Eu sei que a gente sabe, na verdade, que tem essa questão das coligações, que ajuda um pouco lá no quantitativo, lá no final das coisas, mas, olhando pelo cenário de um modo geral, a grosso modo, você concorreu aí com grandes nomes da política, dos que estavam querendo manter os seus mandatos e dos que estavam fora querendo entrar. Como você falou, com pouco dinheiro, com pouco recurso. Tá, que o povo chegou e disse, agora é a hora, Thiago, mas eu quero saber da estratégia, como foi? Se andou no interior, não foi? Foi trabalho mesmo de abelhinha, segure na minha mão que eu seguro a tua e vamos junto, que agora é a hora. Conte aí essa receita de bolo. Na de federal, Maria Angela, assim, falo para você assim, ó, o que eu pensava também? Minha carreira é em Boa Vista. Então a gente tinha, querendo ou não, focar em Boa Vista. O interior eram já familiares das pessoas de Boa Vista que o nosso não chegava. Então, querendo ou não, a gente está viajando em 3 interiores. Eu fui na comunidade do Cauê, lá em cima de Pacará, não sei se você conhece, onde produz um café excelente que está sendo exportado hoje. Porque a gente tinha amigos aqui de Boa Vista que tinham familiares lá e a gente foi lá conhecer. Conheci um pouco de familiares em Amajari, mas também foi só. 90% dos 2.300 votos, a gente fez 1.950 em Boa Vista. Né? E fizemos o restante pingado no interior, mas que a gente realmente não fez campanha no interior. Hoje, na época, Maria, o que tinha na minha cabeça? Hoje eu sou um presidente sindical muito respeitado pela luta que a gente teve, principalmente na pandemia, né? Onde a gente fez o salário dos profissionais de saúde aumentar, a classe da físio, da medicina e da enfermagem se unirem. Basicamente, foi ali uma conversa. Imagina que eu estava no meio, a enfermagem sempre ligava para a medicina e eu fazia os dois ali, bora ficar todo mundo junto que a gente é maior. Então a gente conseguiu muito respeito nessa época por conta disso e todo mundo ganhou. Era tanto que o salário hoje da saúde no estado, ninguém reclama do salário. Pode reclamar, às vezes, o reajuste menor, mas do salário ninguém reclama. Né? Mas por esse respeito. E o intuito todo foi o quê? Se a gente tinha conseguido fazer 980 votos sem comprar nenhum voto, sem gastar dinheiro, sem nada de dinheiro que a gente tinha, com o mínimo fundo a gente tinha que aumentar isso e foi basicamente o que aconteceu. A gente conseguiu ali 2.300 votos também na mesma estratégia. Eu vou aqui de casinha em casinha conversar com pessoas e pessoas para justamente a gente entender. A pessoa falou assim, olha, eu mostrava assim, eu quero que você seja a mesma coisa do que eu, só que, por exemplo, bem mais fácil, porque eu tive que sair daqui, tive que passar fome fora, tive que passar perninha fora, e coisas que dá pra gente fazer com políticas públicas de verdade para cá. Só que só quem vai fazer isso é quem já passou na pele isso. Não vai fazer uma pessoa ali que está acostumada com os caciques, que nem se falou, caciques da política, gastar dinheiro, o que for, né? Mas quem sente na pele quer lutar pelo outro. Então, quando você falou assim, eu sou um servidor, eu sei de fato o que o servidor passa. Eu sou um servidor ali que sei que o mínimo salário que o servidor ganha, se tiver que gastar até 20, 30, 40% de salário para trabalhar, ou seja, para comprar material para ele mesmo trabalhar dentro do serviço público, ele compra.
né? Eu sei o quanto é difícil hoje você passar no concurso público, o quanto que você abdica da sua vida, dos seus familiares, para estudar de 1 ano, 2 anos, 3 anos para passar no concurso público, né? E que você tem que ter um merecimento depois. Então, querendo ou não, todas as alternativas que você falou são verdadeiras. Hoje o meu sentimento é esse. Vou lutar sempre, que nem eu falo assim, que nem você pensa. Eu tenho minha carreira hoje na UE, eu tenho minha carreira hoje na HGL, estou muito bem servido com a minha carreira, mas não estou satisfeito comigo só pela minha carreira, quero que as pessoas também tenham isso. E aí o que eu ouvia muito, Maria, já era o meu aluno que estava formando em todas as áreas da saúde, enfermagem, medicina e fisioterapia, falar assim, poxa, professor, a gente vê o senhor tão bem aí, mas a gente forma e não tem emprego, não tem concurso, a gente não consegue entrar no mercado de trabalho. Aí tá lá eu dando aula no último semestre, falando assim, olha, a profissão é a melhor do mundo. Aí quando o aluno formava, não tinha emprego, porque os políticos basicamente preferiam fazer ali cargos comissionados do que a muito concurso, sabe? É aí que eu acho interessante também, porque assim, né? Você ali como presidente de sindicato, podemos dizer, não estou afirmando, suponho eu, que boa parte desses 1.000 e tantos votos diretos foram dos servidores, né? O que também é um recorde, por quê? Porque não era só você da área da saúde que estava tentando uma vaga, né, como candidato a vereador de Boa Vista. Então, aí tem uma divisão muito grande na questão dos votos, né, um racho nos votos muito grande. Porém, a gente sabe que a maioria dos votos veio daí. Como é que foi a estratégia de discurso? Porque, pelo que eu vejo, teve 3 linhas aí, né? Você com os colegas de trabalho, de profissão, na carreira de servidor público. Depois o discurso para quem está como cliente dos servidores, que é a população, que é o usuário do sistema de saúde. E depois os futuros profissionais da área, que é o povo que está tentando, brigando, né, para que sejam realizados mais concursos seletivos e que também no setor privado se abram mais vagas. Como é que foi dividir aí, se dividir Tiago para todo mundo? Calma que tem Tiago para todo mundo aqui, as propostas. Foi engraçado isso, Maria, porque assim, uma coisa assim, quando a gente sai pela saúde, parece que assim, os médicos têm que apoiar os médicos, os enfermeiros têm que apoiar os enfermeiros e os físicos têm que apoiar os físicos. Só que dentro dos sindicatos todos, a gente era o terceiro maior, né? Sempre a medicina, a enfermagem é maior, a medicina o segundo e a física o terceiro. E como eu entrei no sindicato, a gente conseguiu aumentar ali a físio a chegar perto da medicina e ficar dividindo o segundo lugar, né? Só que um diferencial que se tinha, o Thiago Reis, candidato da fisioterapia, era o Thiago Reis que estava todos os dias no hospital 15 para as 7 da manhã e saía 1h15 da tarde. Quando já foi chefe da VGR, ficava lá 7 dias por semana e saía meia-noite, quase todos os dias. Então eu tinha uma boa convivência com o enfermeiro, com o médico da UTI, com o médico do trauma, com o físico. Então, Ok. Como hospital, que é um local onde você tem, que é um local onde você tem ali rodando, querendo ou não, mais de 2.000 pessoas no dia, né? Só que existe uma peculiaridade. Dentro do hospital você tem muito concursado, e concursado não está muito aí para a política, né? O concursado ele quer o direito dele ali, mas hoje em dia, para os sindicatos, ele entende a eficiência de um bom sindicato. Então, na campanha, o que a gente teve? A gente teve muito voto físico, teve muito voto físico. Mas a gente teve muito voto de enfermeiro, a gente teve muito voto de médico. Então, querendo ou não, dentre os nomes que você tinha ali dentro dos classismos, existia o Thiago Reis, que era bem aceito entre todas as classes, né? Coisa que, por exemplo, o candidato da enfermagem, o candidato da medicina não eram tão aceitos em todas as classes. Mas justamente por quê? Porque o Thiago Reis, ele sabia que morria de trabalhar no hospital, gostava de estar dentro do hospital. Acho que eu tenho uma coisa que eu falo sempre, é que acho que eu tenho vício em trabalho, porque eu não consigo dormir desde a época de mestrado, e eu fico trabalhando até de madrugada, Maria. Então, assim, quando tem corrigir prova, quando tem que fazer meus textos, quando tem que fazer as questões das argumentações, hoje na Câmara eu vejo que eu preciso muito expor os motivos pelo qual eu acho que as pessoas não devem votar, os vereadores não devem votar não sim, né? Que mesmo que tenha a questão da base do executivo e a oposição, e no final das contas eu sei que a base, por mais que eu faça uma argumentação digna de tese de doutorado, eles vão seguir a base, mas ali eu estou expondo, olha, vocês estão votando errado,
porque vocês querem, mas os argumentos estão aqui. Então, hoje é o papel que eu tenho na Câmara de verdade, é justamente expor e não estar lá só apertando o botão de sim ou não, e sim expor o que eu acho de verdade correto. Por isso que eu fiz aquele desabafo, porque, Mariana, eu vou te falar, em Boa Vista é complicado, porque quando você começa a se posicionar, dependendo de você que está no meio jornalístico, sabe muito bem disso, é difícil você achar ali jornalistas íntegros, né, onde são imparciais, que nem você, que não defendem assim, uma bandeira X, que porque alguém está falando alguma coisa contra o fulaninho, começam a atacar, todos começam a ir atrás de coisas que nem existem e difamar. No começo isso me chateou bastante, mas aí eu entendi que eu era uma pessoa pública hoje, e então é coisas que a gente tem que agora saber lidar, né? Deixa eu aproveitar aqui a oportunidade, meu vereador, para mandar um abraço para o Alan do Povão, que entrou aqui também. Eu não estou conseguindo ver quem está entrando e mandando as mensagens, não sei por quê. Ninguém tem, ó, estamos dividindo aqui as pelengas. Eu não tô lhe vendo, estou tendo que ter apoio do notebook, mas eu estou vendo os comentários. Aí o senhor está me vendo, mas não está vendo os comentários. Então a gente vai ter que confiar um no outro aqui. Eu vou ler aqui alguns comentários. Chegou a hora de comentar. Na verdade, chegou a hora de rasgar a seda aqui no Sala de Imprensa. Então, eu quero mandar aqui um abraço para o Alan do Povão. Se tiver uma oportunidade para a gente bater um papo também aqui na live, Alan, por favor, sinta-se convidado nessa sala de imprensa, que ela é imparcial e aberta a todos. Os que estão, os que não estão, os que pretendem voltar, os que não querem voltar mais. Queremos conversar. Política é um assunto que muito nos interessa, afinal de contas, ela é que norteia tudo nas nossas vidas, né? Até de quem não gosta de política depende dela para as decisões das políticas públicas que direcionam a melhor qualidade de vida da nossa sociedade. Vamos para a rasgação de seda? Deixa eu começar aqui. Camila Carvalho, quero um abraço também. Olha, um abraço, Camila, para você. Boa noite, gente. Ó, por favor, sejam caridosos comigo. Eu tô carente de seguidores. Depois eu conto aqui meu depoimento para vocês o que foi que eu fiz, tá? Eu tenho uma história um pouco triste com essas redes sociais. E aí eu tô agora retomando as minhas atividades. O vereador falou aí a respeito de retaliações, né? Eu saí candidata aí nas últimas eleições. Estava trabalhando numa emissora oficial e por não ter ali na época apoiado o meu ex-chefe, todo mundo sabe dessa história, acabei sendo obrigada a sair do meu emprego. E aí hoje eu sou vista como oposição à prefeitura, porque geralmente eu sempre trabalho apoiando os servidores públicos. Na época que eles estavam lá brigando pelo PCCR, eu segurei essa batalha junto com o Ítalo, dando apoio ao Ítalo, fazendo vários programas com ele, abrindo espaço. E aí eu fiquei taxada também de oposição à prefeitura. Então hoje é um dos motivos, né? Boa parte das emissoras são do grupo político, então eu acabei ficando de fora. Estou numa emissora oficial, estou numa emissora... É a Rádio Roraima, M590. Lá, decepcionada com essas coisas, eu preferi ficar mais nos bastidores. Porém, vejo a necessidade realmente acompanhando muito jornalismo local. Hoje, através do MEI e as redes sociais, a gente consegue fazer um jornalismo independente. Então, estou aí me virando nos 30 em várias versões, em áudio, em vídeo, em foto, em texto, em portal, do jeito que dá, trazendo as notícias. Quem quer um jeito, né, Maria Ângela? Quem quer um jeito, né? Um jeito. Tô cansada? Tô. Tem o mesmo retorno? Rapaz, tem não, mas tem uma coisa que ninguém rouba de mim que se chama credibilidade. E a outra coisa que é amor e respeito ao trabalho que eu tenho. E aí estamos aqui. Então eu tô carente, por favor, ó, siga esse Instagram que eu tinha acabado com ele, tô retornando agora. Segue aqui, por gentileza, para a gente poder trazer novos convidados aqui. Inclusive, quero falar para vocês aí, os Thiago Reis de plantão, que quanto mais vocês comentarem aqui, quanto mais vocês curtirem lá no card, e quanto mais chamar o povo para visualizar aqui, nós estamos fazendo um ranking dos queridinhos da sala de imprensa. Em junho eu vou soltar aqui a nossa parcial. De card, o Thiago está liderando, de card. De visualização, o Citran bateu. Não, a Carol bateu de visualização. Mas de card,
os dedinhos lá, tchuc, 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 nos corações. Foi o Thiago, assim, menos de 20 minutos, a gente estava com mais de 300 curtidas, uma coisa assim. Depois eu olho aqui direitinho que eu não menti, que eu não posso mentir mais. Mas vamos lá para a rasgação de seda? Você tem que mandar o oi aí, viu? Confia em mim que eu tô lendo aqui certinho. Camille Lira, manda um abraço para ela. Vanusa, Dagmar Filho mandando um apertinho de mão para você. A Camille aqui mandando as mãozinhas. Maurício Freimon também. Dagmar Filho, um forte abraço, meu vereador. Aí você, um forte abraço. Isso. Deixa eu ver aqui quem mais. Lá de Riba, Tony Lima, parabéns pela sua atuação junto à Câmara Municipal de Boa Vista, Tiago. É uma das coisas que dá força, sabe, Maria Angela? Enquanto você tem ali blogueiros que estão chateados porque a gente está falando a verdade, ao mesmo tempo no meu privado vem 1001 comentários, no privado mesmo, em mensagens, em comentários no post, em visualizações, e de verdade hoje de fato é o que me dá muita força para continuar. Né? Tanto que alguém fala assim, tá subindo aqui para fazer vídeo, não. Estou subindo para expor meu trabalho, para cobrar, para mostrar que a gente está cobrando. Que acho que hoje você não consegue fazer política sem internet, Maria Ângela. Hein, Tiago, desculpa te interromper aí, é porque eu ainda estou aqui na rasgação de seda, eu estou vendo os comentários. Depois tu olha. Perfeito. Tem aqui, ó, o homem não para, parabéns. Roraima precisa de mais pessoas como você na política. O vereador mais atuante de Boa Vista. Eu me lembro da época, no rádio, quando eu ia fazer as entrevistas no Bastidores da Política, eu ficava morta de vergonha. Eu tinha muito medo de olhar os comentários nas nossas lives, porque os nossos convidados, eu não vou citar nomes aqui, mas eram palavras de baixo calão os elogios que eles recebiam. E eu percebi, estou falando assim de todo o meu coração, porque eu não tenho por que mentir, de umas 3 legislaturas para cá, que mudou muito o cenário político roraimense, eu percebi também que os comentários mudaram. A gente passou a ter vereadores, deputados com títulos de mais atuantes. E aí eu queria saber, né, como é que é essa satisfação, porque eu acho que um dos primeiros medos que qualquer político tem é a mudança do sobrenome, né? A gente, quando se lança, já não é mais fulano dos anzóis, é o pilantra que está entrando para enricar à custa dos bestas. Sempre falam isso. Como é vir para uma rede social assim, ficar tranquilo, suave na nave, de leve na neve, lendo comentários tão bons ao respeito do seu trabalho? Assim, Maria Ângela, por isso que eu falo, é um reconhecimento. Hoje o Instagram me dá muita força. Querendo ou não, as pessoas que estão aqui, estão comentando, tanto nos meus posts, quando mandam mensagem no privado, quanto curtem, quanto visualizam, quando tudo acontece de ruim, às vezes a gente perde embates na Câmara, justamente porque a gente é minoria hoje, mas a gente está expondo o ponto de vista disso, dá muita força para a gente continuar. Né? Então, eu só tenho a agradecer minha rede social mesmo. Minha rede social, como eu falei para você, ela começou com o professor Thiago Reis dando aulas de anatomia, de terapia intensiva, de UPI, tanto que tinha seguidores no Brasil inteiro. Quando eu comecei a postar política, eu perdi simplesmente 7 mil seguidores. Né? Porque ninguém. Aí eu vi tanto que as pessoas não gostavam de política. E hoje eu tenho 18,5 seguidores novamente postando política. E principalmente 92% de Boa Vista. Então me deixa muito feliz, porque as pessoas estão notando. E eu de fato acho de verdade, de fato mesmo, que quanto mais políticos que se posicionam, que não dependem de política, não é aquele cara que vai entrar naquela cadeira e vai depender, é a chance da vida dele, tá? Não, eu tenho um respaldo atrás dos meus concursos, a gente entra para fazer diferença. A gente entra sem precisar ficar obedecendo favor dali, favor dali. Então, hoje eu falo para você, dos 23 vereadores ali, se os 23 entrassem sem depender de política, as coisas melhorariam de fato, de verdade. Né? E, que nem eu falava na campanha, eu mostrei que uma sementezinha conseguiu entrar. Né? Eu mostrei que um servidor público que basicamente começou uma campanha sem dinheiro lá em 2020, depois de 4 anos lutando, conseguiu entrar. Então, por que outros também não conseguirão? No dia que a Câmara tiver a grande maioria desses, eu sei que de verdade as coisas começam a funcionar.
Então, hoje, de fato, eu fico muito confortável quando eu leio os comentários da minha rede social, até porque sou eu mesmo. Não mudei nada, continuo fazendo o que eu falei que ia fazer e vou continuar os próximos 3 anos e 8 meses que ainda tem de mandato pela frente, né? Justamente para mostrar e dar exemplo. Eu acho que a questão do professor é muito fiel, engajado em mim, enraizado, porque eu, de fato, ali na Câmara, na minha cabeça, eu tenho que dar exemplo. E você só dá exemplo fazendo o correto, fazendo o que é certo. Então, querendo ou não, eu de verdade espero que nos próximos anos surjam várias sementinhas para a gente conseguir mudar o cenário político da nossa cidade. Poxa, que legal ouvir isso. Meu vereador, você é o meu orgulho, o meu melhor vereador de Boa Vista. Eu li ali, é meu amigo, agora meu vereador. Um abraço ao melhor vereador de Boa Vista. Isso não é um vereador, é um prefeito. Olha, quanta responsabilidade, hein? Vereador Tiago Reis. Então, olha, vereador, pegando. Mudou sua rotina agora? Porque sempre que eu falo com o senhor, estou saindo da sala de aula, estou em sala de aula, vou começar a dar aula. Como é que é a sua rotina? Você acorda que horas? Bora aqui fazer um papo informal. Bora falar da rotina. Então, minha rotina começa basicamente, eu acordo geralmente 2h30, 3 horas da manhã. Vou, e olha que hoje eu consigo dormir, mas antigamente eu não dormia nada, eu dormia uma vez por semana. Mas hoje eu ainda consigo dormir todos os dias, mas eu acordo, tipo assim, durmo 11h30, meia-noite, acordo 2h30, 3 horas da manhã. É a hora que eu vou para o computador, fazer minhas coisas, analisar os meus projetos, analisar minhas provas, tudo que eu tenho de sala de aula, tudo organizar via digital. Quando dá, geralmente, ali 5 horas, algumas vezes eu vou para a academia, né? Senão eu espero minha filha acordar, que é o tempo que eu tenho com minha filha ali, que tem 1 ano e 2 meses, vou dar banho nela, fico aquele tempo ali com ela até ir para lá. Então eu saio de casa, hoje eu saio de casa às 7h30, 8 horas e volto basicamente 10, 11 horas da noite, né? Que é a hora que eu vou descansar. Uma coisa que eu tenho assim, eu quero ser professor pro resto da vida, Marina. Era isso que eu ia perguntar. Isso, e eu falo assim, eu não vou abandonar a docência, mesmo não entrando para a política, que é a primeira vez que eu falo assim, professor, você já está dando aula, e nunca nem passou pela minha cabeça abandonar a docência. Mas hoje, eu realmente sei que eu vou ter que dar uma diminuída nas minhas aulas, porque eu dava aula todo dia, né? E hoje está me faltando tempo de verdade, por exemplo, para organizar mais coisas em relação tanto à minha família, quanto também à questão de vereador. Hoje eu quero estar mais na rua, hoje eu quero estar... Olha, porque quando você fala assim, vai ter um projeto votado amanhã, que as minhas primeiras brigas na Câmara foi que, por exemplo, eu peguei um relatório de 500 páginas da saúde, né? Logo ali na prestação de contas, na primeira prestação de contas, que era no ano passado, que a gente nem era vereador ainda, que me questionava, e fui olhar o relatório de 527 páginas. Vi todo o relatório, li tudo, porque isso é um mal de professor, ainda mais que quem corrige tese de doutorado, isso aí é facilidade para a gente. Vi tudo e vi que estavam faltando 15 milhões no relatório da Prefeitura com a Secretaria de Saúde. Vi que faltou 100 mil atendimentos das unidades básicas de saúde de um relatório para o outro. E questionei. Né? Questionei, só que assim, os meus questionamentos, que nem eu falei assim, às vezes parece que o prefeito, ele não entende que é melhor ele ter alguma pessoa que mostre os erros para ele corrigir do que alguém ali que não mostra nada. Eu mostrei os erros e dei na mão do secretário de saúde, olha, isso aqui está errado, explica o porquê. Né? Se fosse outro, olha, assim, tinha que Ministério Público, alguma coisa tipo assim, não, tá aqui, ó. E mesmo falando desse jeito, parece que a prefeitura ela não gosta desse tipo de atuação, né? A gente sofre retaliações. Então, a única coisa que eu tive, das poucas conversas que eu tive coisa aqui, foi assim, olha, eu vou ler tudo. Se chegar qualquer coisa na Câmara que eu não tenha lido, eu vou pedir vistas. Porque me questionaram assim, o projeto já está lá, chegou em cima da hora, vai querer passar, senão eu vou pedir vistas. Mas por que você vai pedir vistas? Eu falei assim, porque se é competência do executivo, mas eu tenho que fiscalizar. E como é que eu vou aprovar um negócio que eu não li? Eu não posso votar sim ou não se eu não li a matéria em questão e estudar. Então, querendo ou não, hoje, meio que assusta isso o executivo. Né? Tanto que até chegaram a me comparar, achei que teve uma matéria que acho que queriam publicar, então assim, não, deixa quieto, por enquanto estão com 3 meses, até comparar com pessoas de Nobel. Tem um segundo de Nobel na Câmara, porque hoje está fazendo uma gestão inteligente, está fazendo uma gestão ali que mostra, de fato, que está estudando o que está falando, que tem respaldo. Triste ouvir esse tipo de comentário, né? Que triste.
Sabe lá Deus quantos projetos aprovados de forma irresponsável por falta de tantos Lindberghs e Thiago que não leram esses projetos. Então, aí, só que assim, para mim, Maria Ângela, esse é o meu serviço. Então, eu não estou fazendo mais nada do que a minha obrigação, sabe? Então, isso para mim é uma coisa normal. O que não é normal é para você ler. E a única coisa que eu falei para o executivo, quando me questionaram por que eu estava pedindo visto, foi isso. Falei assim, olha, não mande nada às pressas, querendo que vote às pressas, porque de fato eu vou pedir vistas, porque eu só quero ler. Não estou falando que eu vou atrás de alguma coisa errada, eu quero ler e ver se eu concordo ou não. Pronto. Aí não me chamaram mais, não me questionaram mais também, mas também não chegou mais projeto de emergência lá na Câmara. Né? Então já deu uma mudança. Eu queria dizer, dar duas uma, ou não vai chegar mais com urgência, ou então vou reduzir as 500 páginas, que é para não É bem isso. Então, de fato, depois desse episódio, não chegou mais nada de um requerimento de urgência para votar em cima da sessão, porque já sabe que não vai funcionar. Então, hoje, pelo menos em 4 meses de mandato, a gente já conseguiu mudar alguma coisa. E eu fico realmente feliz, porque eu estou aprendendo todos os dias. Uma pessoa que ensina muito, como você falou assim, o Ímpar é um cara que sabe muito do parlamento, e a gente tem que se aproximar, por exemplo, de pessoas que sabem muito. Quando a gente fala se aproximar, não é porque a gente vai ser aliado contra fulano de tal. Não, mas sim saber como é que o parlamento funciona. Hoje, acho que na vida, qualquer pessoa que saiba mais que você, qualquer pessoa que tenha uma experiência a mais, você pode ser humilde para aprender, porque você evolui com isso, né? Então, tem muito isso na minha cabeça. Vereador, o senhor falou aí que aprende, né? Tem que aprender como é que funciona. Conta aqui para nós. Baixinho, ninguém vai ouvir, só nós aqui. O senhor já está lá nesses 4 meses. Já deu para sentir o clima? Quais são as características, né? Quais são os sentimentos que não pode faltar, né? Como é que eu acho que é essa palavra, meu Deus? Tem que ter muita paciência, tem que ter muito jogo de cintura, tem que fazer muita vista grossa, tem que se fazer de desentendido, tem que fazer de conta que não viu, mas viu, tem que ter cuidado aonde pisa. Quando o senhor vai para lá, o senhor vai com o nervo à flor da pele, porque diz, meu Deus, eu vou ter que, né, aturar 4 anos essa criatura, é difícil de conversar, de discutir. Conte para nós, quais são os seus desafios lá? Os desafios são muitos, mas assim, uma coisa que me deixou com a cabeça um pouco mais aberta. Hoje eu entendo que o parlamento, eles são 23 vereadores, que cada um levantou a sua bandeira, que cada um tem um público muito grande por trás. Então, por exemplo, às vezes é que nem eu fui questionado no parlamento. Assim, mas porque se for querer agradar servidor público, nunca vai estar satisfeito. Porque sindicalista sempre quer algo a mais e nunca vai estar ali satisfeito com o que tem. E até penso, poxa, eu sou sindicalista, eu sou servidor público e não tenho esse pensamento. Mas eu tenho minha base política por trás, e o que é verdade para mim, não obrigatoriamente seja para os outros 22 vereadores, assim como o que é verdade para eles ali, a gente tem, por exemplo, quem você falou, a Carol defende ali os empresários, é a base política dela, né? O David defende ali a parte das crianças, é a base política dele. Então, cada um tem um pouco grande por trás, e querendo ou não, hoje eu sei que eu tenho que expor as melhores maneiras de eu conseguir convencer os outros 22 do que de ir para embate de verdade. Né? Porque de verdade ali, briga entre um e outro, acaba que não funciona muito. Hoje a gente está expondo os motivos, mas a questão de base do executivo e oposição ainda é muito forte. Por mais que a base do executivo concorde com 95% das coisas que a gente argumenta, quando fala base do executivo, tem que se seguir uma ordem ali do executivo. Então, isso ainda está me pegando um pouquinho, mas eu entendo que isso faz parte do parlamento, tanto que por isso que briga ali por maioria ou minoria dos vereadores, mas que eu acho que, de fato, na política você tem que ser coerente. Na política você tem que ser coerente e, de verdade, sempre privar ou aceitar ou ter como intuito final o bem da maioria das pessoas. Às vezes, a maioria das pessoas pode não ser a sua base política, né? Mas você tem que aceitar isso. Hoje, eu sei que a maioria das pessoas, os 9 mil servidores, são a maioria. Né? Mas nem sempre, até agora, os 4 meses, a gente está ali argumentando, mas ainda estamos perdendo ali do executivo, porque o executivo tem maioria dos vereadores, mesmo sendo correto, mas a gente ainda está perdendo. Tá certo. Vereador, olha, muito orgulhosa dessa entrevista, demais.
que nós Fiquei estivemos. orgulhoso de lhe conhecer. Estudei você também, vi a questão da sua história de candidata, que você pediu demissão. E isso mostra, Maria Angela, a integridade. Quando você abdica de colocar, por exemplo, abdica do dinheiro por conta dos seus princípios, isso mostra a integridade da pessoa. Isso mostra o quanto a pessoa é ética, que hoje dificilmente a gente está num mundo que às vezes não é tão ético assim. Então, quando eu fui estudar a sua história todinha, eu vi que você é uma pessoa íntegra, ética e que, de fato, se você botar aí 10 pessoas que você conhece, se tivesse que escolher dinheiro ou esses dois princípios, provavelmente a grande maioria escolheria dinheiro, né? E você faz parte de um grupo minoritário ali, mas que ainda são, que nem eu estava conversando aqui ainda agora com um amigo, eu falei assim, olha, o parlamento é difícil, o parlamento é muito difícil, mas enquanto existirem pessoas que eu sei que estão lutando pelo correto, de integridade das pessoas, a luta continua. A gente pode estar se minoria agora, mas a esperança ainda há ali de mudar todo o parlamento, de mudar a visão política, de mudar, de fato, a visão da política, que nem eu tinha antes, a política é chata, não quero saber. E hoje, política, realmente, eu sei que faz parte da vida de todo mundo. É, eu agradeço, fico lisonjeada com as suas palavras, as escuto com muita humildade e louvo ao meu Deus por isso. Tento honrar o meu Deus dessa maneira. Tenho dívidas como todas as outras pessoas têm, mas elas sabem o quanto que eu sou honesta, o quanto que realmente eu não me vendo, o quanto que eu paguei alto e como paguei alto por esse preço. Mas eu fico feliz porque nenhum sacrifício, quando ele é honroso, não é sacrifício de tolo, ele tem um aval de Deus, né? Então, olhando a sua trajetória, eu acredito porque a Bíblia diz que toda autoridade na terra, ela é constituída por Deus. E diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu vendo o futuro político de Roraima, essas mudanças que estão acontecendo, eu sou roraimense, eu falo isso porque eu tenho propriedade, eu sou genuinamente de pai, de mãe, de vó, de vô, meus filhos, minha neta, tudo macuxito, pé rachado. E então, eu acompanho toda essa nossa evolução política e eu fico muito feliz de poder vivenciar isso. Sei que falta muita coisa, porque a política, infelizmente, ela é corrupta, não tem o que fazer. Ela é muito corrupta. E se não fosse essa corrupção, mas isso também é bíblico, né? Mas nós temos pessoas que se salvam em todos os segmentos, não é só na política. Em todos os segmentos. Não vê aí agora os cristãos, né? Vira e mexe, encabeçando as páginas com escândalos. Então isso é para todos os lados. Mas eu honro meu Deus por fazer parte do lado que é digno e é direito, como é o seu caso também. Estou muito feliz com essa entrevista, muito orgulhosa dessa entrevista. Vou dizer para o senhor o que eu sempre digo para alguns que eu entrevisto aqui. É uma pena que a gente só possa votar numa pessoa. É uma pena. Porque existem pessoas que a gente votaria assim de olhos fechados, né? E eu espero que as pessoas lhe deem tempo suficiente e que você possa amadurecer ainda mais nesse segmento político para realmente engrossar o pescoço e nos ajudar em causas tão importantes. Falando em causas importantes, eu queria te dizer aqui que, se por gentileza pudesse avaliar com carinho, debater, ajudar, né, não o Ítalo em si, mas a sociedade, nessa questão das crianças com transtorno do espectro autista e as crianças com outras necessidades especiais. Aqui no Semeando Vidas, que eu falei para você, a gente tem muitas reclamações de mães, crianças fora da sala de aula, por falta, sim, desses cuidadores, mas mais do que isso, vereador, nós temos um problema de saúde pública hoje e que, infelizmente, as autoridades estão deixando passar batido. Eu sei que é por falta de profissional, mas os recursos, eles permitem você fazer com que se torne atrativo a vinda de outros profissionais para o Estado e para a capital. Fiquei sabendo que nós temos pouquíssimos psiquiatras, pouquíssimos neurologistas. Eu tenho conhecimento de uma médica particular que a lista de espera dela
já é de 6 meses para ela poder abrir a agenda, isso particular, para poder dar laudo. Sendo que o laudo, ele é a base para tudo na vida de uma mãezinha que tem uma criança com transtorno de espectro autista. Ela não tem direito ao BPC, ela não tem direito a matricular o filho com condições especiais na rede pública. Direitos que estão sendo usurpados, mas na contrapartida, como essa mãe do vídeo aí que está circulando nas redes sociais, estão sendo cobrados de forma injusta. Como que essas mães vão colocar esses filhos na sala de aula se não tem a garantia por lei dos cuidadores e se não tem a base de tudo, que é esse bendito laudo para essas mães, né? Então é muito complicado. E eu queria pedir do senhor que se debruçasse nessa causa tão especial para tentar ajudar a prefeitura a abrir os olhos para isso, porque segundo dados do governo federal hoje, 40% dos alunos matriculados na rede pública do país, 40% são diagnosticados com TEA, fora as demais crianças em situações especiais. Aí eu estou falando dos surdos, dos mudos, dos cegos, dos que fazem uso da cadeira de rodas, dos que têm TDAH e por aí vai. Os nossos professores precisam de ajuda, eles precisam de socorro. Se não tem, tem que importar, tem que trazer de fora, tem que promover mutirão. Queria lhe pedir, mexa lá nesse orçamento da saúde, eu não tenho acesso, para saber quanto que tem de empenho para a saúde, quanto que já foi empenhado, porque nós estamos praticamente no meio do ano e esse assunto é discutido, não é de agora. E a gestão foi reeleita e essa causa ela não avança. Como podemos ser chamados de capital da primeira infância se nós não podemos garantir sequer a educação de qualidade, a saúde de qualidade das crianças que são especiais dentro desse quesito de primeira infância? Esse é o pedido que eu lhe faço. Não votei no senhor, mas eu faço em nome da sociedade Boa Vistense. Mariana, isso aí, como falo agora como presidente da Comissão de Saúde, quando a gente pega esse problema, e aí hoje, por exemplo, quando eu vi assim, jogarem a culpa nos cuidadores que fizeram o concurso e não ficam no concurso, né? Assim, poxa, mas por que eles não ficam no concurso? O salário é atrativo, imagina só, o cuidador ali, legalmente, ele tem que cuidar de 2 crianças por sala. E aí o cuidador, hoje, que não te falo assim, recebe muita coisa do privado, tem cuidador cuidando de 4 crianças numa sala. E aí o salário do cuidador é basicamente equiparado ao salário mínimo. Como é que você vai ter um salário mínimo para cuidar de filho de alguém, onde você tem uma responsabilidade extrema, né? E ainda você está com o dobro de crianças para cuidar, então ninguém fica. Eu não ficaria, você ficaria, mas não tem como. Aí vai querer jogar a culpa em cima do cuidador, assim como dos educadores sociais, é a mesma coisa, né? Conversando com o presidente com o Airo, a gente vê a realidade de fato. Então, eu de verdade não consigo entender como ainda conseguem querer jogar o título de capital da primeira infância se justamente acontecem coisas como essa. Então, não consigo ver assim, às vezes é querer maquiar uma coisa de fato, porque foi eleita a capital da primeira infância não sei quantos anos atrás, mas que hoje, de fato, está longe de ser a capital da primeira infância, porque o tanto de reclamação você vê, a criança não tem atendimento, adoece o servidor que está ali dentro da escolinha, porque não tem condições nem financeiras, nem de material para estar atendendo, adoece o familiar da criança, ou seja, tu tem todo um ciclo ali ao redor de pessoas que estão adoecendo por conta de uma irresponsabilidade da prefeitura. Então, querendo ou não, não dá para chamar de capital da primeira infância se a gente tem aquele vídeo daquela mãe, aquele vídeo é sincero, aquele vídeo é ela falando a verdade. E quantas mães também estão daquele jeito, mas que não fizeram vídeo? Quantos profissionais hoje, assim, você pega um profissional, eu conversei com um cuidador que está fazendo terapia, Mariângela, ganhando salário mínimo nessa terapia, porque está frustrado com o trabalho, mas não pode largar o trabalho. E aí, fazendo terapia, gasta mais dinheiro ainda. Então, é um ciclo que não compensa e que, de fato, hoje, acho que seria mais responsável ainda esse prefeito não jogasse a questão de querer titular ainda somos a capital da primeira infância. O que é capital da primeira infância? É você ter ali escolas pintadinhas, maquiadas, é você ter o bichinho ali no parquinho, mas que de fato o teu servidor está insatisfeito, que a criança está insatisfeita, que a família da criança está insatisfeita.
que as pessoas que vão ser atendidas dentro do Hospital da Criança estão insatisfeitas. Então não dá para chamar de capitão da primeira infância hoje. A gente está bem longe disso, e quando querem explanar isso para tapar qualquer aresta, que a gente fala assim, o capitão da primeira infância onde? Justamente em maquiagem. Eu te falo assim que eu vejo como maquiagem. É maquiagem porque é o efeito dominó. E olha, a gente sabe que não é só um problema da capital. Por isso que, como o senhor é da capital, eu lhe peço que se debruce em cima disso para cobrar mesmo, né? Porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Porque, olha, ali, por exemplo, no Hospital Santo Antônio, nós já estamos finalizando essa live, gente. Ele atende todos os municípios de Roraima. Semana passada eu recebi um apelo de uma senhora de Caracaraí. A criança dela está com suspeita de ter TEA. E aí a escola está obrigando essa mãe a levar esse laudo. A mãe, ela mora no interior. Se na capital ganha pouco, você imagine o salário de quem trabalha no interior. E aí a escola tá pressionando essa mãe para levar o laudo. A UBS de lá agenda com o Hospital Santo Antônio daqui. Ela tem que esperar o retorno da UBS de lá, que já tem a demanda da sede, das vilas, dos entrucamentos e lá das bolinhas. E aí ela disse que a UBS disse o seguinte: olha, se você não quiser esperar a fila aqui, vai em Boa Vista. Ela veio com o último dinheiro que tinha. Quando chegou no Santo Antônio, a informação que ela teve é de que existe uma lista enorme de espera e não há previsão de quando essa fila vai andar, porque não tem médicos, neurologistas e psiquiatras para atender a demanda. Foi quando o Santo Antônio informou: nós atendemos não somente a capital, mas todo o interior, comunidades indígenas e os países que fazem fronteira com a nossa cidade de Boa Vista. Então, isso se torna um problema de saúde pública, porque quando você vai para dentro das escolas, que foi o que o senhor acabou de citar, boa parte dessas crianças especiais, elas não estão tendo evolução nem no ensino, estão indo para passatempo. E muitas delas estão com tratamento de saúde regredindo porque elas não estão conseguindo avançar com a fisioterapia, com acompanhamento psiquiátrico, com acompanhamento neurológico. Muitas delas estão precisando dar uma turbinada nos medicamentos, mas para isso elas não conseguem passar pelo médico especialista. Então, o que era para evoluir vai regredindo. E com isso, os professores, os cuidadores que não têm essa qualificação específica acabam se perdendo. Você pega até, são vários níveis de autismo. Sim. Então, realmente é uma questão de saúde pública que precisa ser amplamente discutida e debatida. Está na hora do município, minha opinião, criar um centro de atendimento específico para crianças em condições especiais, com profissionais específicos. Se não tem, faz como foi na época do lábio leporino, lembra? Que a prefeitura importou o médico de fora e fazia mutirões a cada uma vez por ano? Faz de novo esse mutirão com neurologistas, com psiquiatras, mas essa fila do laudo, pelo menos ela precisa avançar. Porque até para uma mãe conseguir a gratuidade de uma passagem para buscar atendimento em Manaus, ela precisa do bendito laudo. Para ela poder pagar um cuidador para ficar na casa dela, já que a escola não aceita, ela precisa do dinheiro do BPC. Para ela poder ter direito às fraldas, aos medicamentos especiais que o SUS entrega, ela tem que ter o laudo da criança. Às vezes o diagnóstico está na cara, como é o caso dessa senhora lá de Caracaraí, mas não tem o laudo. Então é muito complicado, vereador. Eu quero lhe pedir isso em nome do nosso Senhor Jesus, tá bom? Comigo. Eu fico muito feliz, até porque eu tenho meu grupo político e sei que o Zé Haroldo, ali, assim como o Lucas, que é da juventude, são defensores fiéis dessa causa. O Zé ali aloca muito recurso, né, das emendas federais. É uma pessoa que eu posso contar e até, por exemplo, pegar o problema que hoje a senhora me mostrou dentro do município e contar com o apoio dele também, mas imagine só que a gente tem que ter uma boa participação de todas as esferas. Então, eu tenho certeza absoluta que o Zé não vai se opor a isso, mas que a gente também tem que ter o executivo como parceiro ali, e às vezes isso dificulta um pouco essa divisão de responsabilidades, mas que de fato, independente de lados políticos ou não, o que importa é que a ponta, que seja a população, ela seja assistida. O senhor pode inclusive propor, que é propor ao prefeito, assim como existem as bolsas
do esporte, as bolsas do Dedo Verde, as bolsas da melhor idade, pode-se também fazer um auxílio para essas mães que já têm o diagnóstico, que não recebem o BPC, né, para poder ajudar, pelo menos, a comprar esses medicamentos na rede particular, ou para poder pagarem, pelo menos, ou descontos, não sei, alguma coisa precisa ser feita para poder ajudar, porque sem esse laudo, sem o diagnóstico, não tem como nem avançar, nem para frente, nem para trás. E realmente é uma questão de saúde pública. Vereador, eu tenho tantos pedidos para lhe fazer, mas agora por hora, Meu portanto. gabinete é seu, minha cadeira é sua. Se você precisar, falo isso assim, para quem me acompanha no gabinete, vai me visitar, fala assim, olha, essa cadeira aqui é sua. Se você tiver qualquer projeto, a única coisa que eu vou fazer, de fato, é mandar para o meu jurídico, ver se está tudo certinho, e a gente bota o projeto para frente. Vou só pedir um momentinho, peraí, rapidinho, Maria, que eu vou te falar uma historinha. Hum. Porque você não está conseguindo me ver, né? Mas acho que as pessoas que estão na live vão conseguir. Eu sempre, como professor, que sou lá principalmente dos estágios de UTI e pneumologia, sempre me vejo como um professor muito carrasco, porque basicamente nas minhas turmas ali tem um nível de reprovação bem alto, né? Porque de fato não passa sem saber. E aí quando fala assim, o aluno fala assim, professor, porque tá difícil, porque eu tenho trabalho, porque eu tenho não sei o quê, não sei o quê. Aí lembra quando você falou assim, né, que às vezes, quando está muito difícil, é porque você está fazendo certinho. Quando está muito, se fosse fácil, todo mundo fazia. Né? E uma frase que eu sempre falei para os meus alunos, a gente brinca muito sobre isso, apesar de ser o professor Carrasco, que eles chamam de Durão, todo churrasco a gente está junto, então assim, sou bem próximo dos meninos. E tem uma frase que ele falou assim, te vira. Né? E hoje o que eu mais tenho vou até mostrar a plaquinha aqui, ó. Isso aqui é uma placa de uma turma que formou comigo. Mas depois você dá uma olhada, eu te mando uma foto. E vem assim, o te vira. O que é o te vira? Que ficou como jargão do professor Thiago Reis. Professor, eu tô com isso. Um monte de desculpa. Eu só vim para ele e falei assim, te vira. Quem quer, vai atrás. Quem quer, se vira. Né? Então hoje, eu estou me virando dentro da Câmara, porque foi um propósito que eu botei na minha vida. Que, de fato, eu vou entrar com a cidade de um jeito, eu tenho que sair dali com a cidade bem melhor. Então, hoje, quem está se virando sou eu, né? E tenho certeza absoluta que isso serve, a minha frase motivacional é esse te vira. Te vira. Legal. Obrigado pelo convite, viu, Mariana? Pois é. Assim que eu estiver lá no estúdio, hoje é que eu estava rindo, minha neta ela entra aqui, que ela gosta de assistir desenho pelo meu celular, né? Estou usando o notebook da mãe dela e a gente faz uma troca. Ela assiste o desenho no meu celular. E eu tô igual aquele meme daquele senhor que deu a entrevista lá na CNN, acho que na Internacional. Entra babá com os filhos. Minha filha entrou aqui 2 vezes para catar ela aqui e ela tá agoniada. Mas aí tem hora que cachorro late, vizinho chega e solta aí um Pablo de vez em quando. Mas é quando eu digo, como você acabou de falar, eu estou me virando como eu posso. O importante é que rendem boas conversas, um excelente conteúdo, uma entrevista muito proveitosa, no formato de podcast, mas infelizmente à distância, né? Meio que remoto. Assim que o Sala de Imprensa estrear, eu vou convidá-lo para a gente ficar frente a frente, tomar um café, fazer um brinde na caneca. Eu gosto de fazer sorteios de temas, eu gosto sempre de dar umas pitadinhas diferentes nos meus conteúdos. Eu tenho realmente uma lista enorme de coisas para lhe apontar, e aí eu vou, numa outra oportunidade, fazer uma entrevista lá no seu gabinete, se o senhor me permitir, para subir para o canal do YouTube. Assuntos sérios, importantes e que são realmente extremamente relevantes à sociedade. Eu acho assim, desmantelo algumas situações. Nós temos, por exemplo, um plano diretor dessa cidade, que é uma causa minha que eu brigo há muito tempo. Entra inverno, sai inverno. É um absurdo dizer que a culpa é por causa do lixo jogado nas ruas. A respeito do recurso da limpeza pública, se diz que ele é eficiente. E, na verdade, a gente sabe que é passando asfalto em áreas que não tem serviço de drenagem de esgoto. Aí, quando você cobra, diz, porque são bairros construídos em áreas de invasão. Mas se a prefeitura reconhece, se ela conta para receber como recurso, ela tem a obrigação de dar melhor qualidade de vida. Nós temos aqui na Zona Oeste, que é onde eu moro, aqui no Senador Hélio Campos,
3 lagoas. Se é recurso caro, então dá prioridade para isso. Busca-se as emendas individuais dos vereadores. Para de briga política, vai buscar recursos dos deputados federais, do governo federal, para poder drenar essas lagoas. Como que você manda a sociedade evitar lixo dentro de casa para não proliferar o mosquito da dengue? Se os próprios terrenos da prefeitura, as lagoas que são área de ambiente, área de preservação ambiental, são tomados de água parada o tempo todo. Então, sabe umas coisas que a gente não entende? E o pau que dá no Chico, vereador, tem que dar no Francisco, né? Outra coisa que eu brigo são as nossas UPAs, que nunca saiu. Nós já temos população suficiente, gente, para ter 3 UPAs, 3 unidades de pronto atendimento. Nicolete foi o último deputado que alocou recursos e até hoje nem o terreno da UPA tem. Então, são muitas causas que a gente vai fazendo vistas grossas e só quando morre alguém, quando a fila engrossa, quando a rua alaga, é que a gente se lembra dessas causas tão importantes. Obrigada, tá? Pode deixar, conte comigo, tá? O que você me convidar, tenho certeza absoluta que a resposta é sim. Será muito bem-vinda no gabinete e no que precisar de mim, estou à disposição, viu? Muito bem. Bom, eu ia fazer uma brincadeira, não posso mais, que eu sou evangélica agora. O senhor gostou da entrevista? Maravilhosa. Tá bom. Obrigada. Mesmo aqui no escuro, sem lhe ver, ali de ladinho, gente, estou olhando para o lado porque eu estou olhando ali no retorno. Muito obrigada, vereador, que Deus lhe guarde, lhe proteja, lhe abençoe. Siga nesse rumo, que o senhor está indo certo. E te vira para dar retorno para a gente, como vereador atuante, viu? Muito obrigada e boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigada, viu, pessoal? Deus abençoe a vocês. Segue aqui a nossa página aqui no Instagram, por favor. Que depois a gente volta com o Thiago. Lembrando que o vereador de vocês está concorrendo lá ao nosso ranking, viu? Para ele poder ser o primeiro, top, o number one, o queridinho da live no Sala de Imprensa. Por enquanto ele está lá só no feed. Tchau, vereador. Boa noite.